esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, primeira semana do Advento, quarta-feira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 15, 29 a 37. Jesus cura e multiplica os pães e os peixes. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus vai para as margens do mar da Galileia, no norte de Israel, também chamado de Mar de Tiberíade. Do lado ali fica a cidade de Cafarnaum, onde Pedro morava, e Jesus com ele. Sobe uma montanha que tem ali perto e senta-se. Tem uma numerosa multidão atrás de Jesus. Não precisa ir atrás de multidão, porque elas vêm. E ele não gostava muito não. Aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. As pessoas querem ser curadas, querem que Jesus tire o demônio. Parece que só pensam nisso, naquela época e hoje também. Quando tem coisa muito mais importante, que é o perdão e a comunhão. Mas se fixam na cura e na expulsão do demônio. Naquela época também. Então os colocaram aos pés de Jesus, e Jesus curou. Quando ele cura o aleijado, primeiro ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados, para dizer que o perdão vem antes da cura, que o perdão é mais importante que a cura. O povo fica admirado, porque vê os mudos falando, os aleijados andando, os coxos também, e os cegos enxergando. Aí eles começam a glorificar a Deus. É bom glorificar, agradecer. Não faz mal não, né? Que a gente geralmente pede muita coisa e agradece muito pouco. Jesus então chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão. Não é pena não, Jesus não tinha pena de ninguém não, ele tinha compaixão. Pena, ninguém deve ter pena de ninguém não. Compaixão a gente procura ajudar, não é só sentir pena. Não adianta nada sentir pena e mandar o outro embora. Não adianta nada. Compaixão, você sente a dor do outro, procura resolver, né?
Então tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. A multidão estava lá já há 3 dias. 3 é o número perfeito. Ele vai ressuscitar no 3º dia. Tudo aqui tem um significado. Curar já é um significado, que Ele é Deus. E multiplicar o pão também. E nada tem para comer. Hoje também tem muita gente que não tem o que comer, porque tem muita gente comendo muito. Quem não tem o que comer vai ser saciado. E quem está comendo muito, tenha muito cuidado. Além da doença que vai pegar, lá no céu não tem recompensa não. Para a fome não. Pode ter para outra coisa, se você for uma pessoa boa, né? Mas se pensou só em você, nem no céu vai entrar. Não quero mandá-los embora com fome. Isso é a compaixão. Ele vai procurar resolver, e vai resolver. Para que não desmaiem pelo caminho. Aí os discípulos que não tinham fé ainda, só vão ter fé mesmo depois da ressurreição, depois da ascensão, depois de Pentecostes, perguntaram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Tinha muita gente ali. Não tinha pão para saciar eles, nem peixe. Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Para uma multidão não dá. 7 pães, se for carioquinha, só um come, né? 2 ou 3. Não dava. Jesus mandou que a multidão sentasse pelo chão. Tudo era muito simples lá. Depois pegou os 7 pães e os peixes, aqui é muito importante, esse versículo. Deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. É os 3 verbos da Eucaristia, Mateus 26, 26 a 28. Os 3 verbos da instituição da Eucaristia. Deu graças, Eucaristia quer dizer isso, partiu e deu aos discípulos. Então essa leitura tem a ver com a Eucaristia. São os mesmos verbos. E os discípulos deram às multidões. Aí tem gente hoje que diz que não teve multiplicação não. Era uma partilha. Onde é que tem partilha na leitura? Eu quero entender. Onde é que está dizendo que eles partilharam o pão? A partilha nós fazemos aqui, quando tem o café comunitário. Aqui é a partilha mesmo. Não é multiplicação não. Então, confundem o povo. Certo tipo de interpretações, elas confundem o povo. Aqui não tem partilha não. Nada a ver com partilha. Aqui é multiplicação mesmo. Multiplicou o pão e o peixe. Por quê? Porque é Deus, Ele faz o que Ele quer. Quem cura doente, expulsa Satanás, perdoa pecado. Não pode não multiplicar pão. É proibido. Tem muita gente aí nas internet dizendo que houve multiplicação, não, foi só partilha. Pois bem, não entende o grego nem o evangelho. Todos, porque o verbo grego, não tem verbo grego de partilha aqui. Né? E o contexto é de multiplicação mesmo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Né? E encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 7 também é um número perfeito. Então isso aqui é um milagre perfeito. Milagre mesmo. Mas muitos querem negar que Jesus fazia milagre. Né? Dentro da igreja. Pior é isso, deviam sair da igreja. Aí tem a leitura do profeta Isaías, 25, 6 a 10. É o primeiro Isaías. O que diz o profeta? Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. O Senhor dos Exércitos é Deus, é assim que eles chamavam Deus.
Senhor dos exércitos celestes, porque é o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, e Senhor dos exércitos porque era um guerreiro para eles, que Deus guerreava. Ainda hoje penso assim, né, que estão em guerra lá. Dará nesse monte, falando de um monte, Jerusalém está sobre o monte. Jesus, quando ascende aos céus, vai estar sobre o monte. Para todos os povos, vai chamar todos os povos. Jesus, quando virá julgar, julgará todos os povos. Um banquete de ricas iguarias, só que ele está falando de um banquete no monte. Claro que tem um significado, e é bom entender o significado e procurar, e quando não entender, perguntar a Deus, né? Um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos, dos mais finos vinhos. Então, um banquete muito bom, né? Apesar de eu não gostar muito de vinho. Ele removerá nesse monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. Ele está falando de uma época em que havia escravidão. Está falando de coisa boa num momento de escravidão, de sofrimento. É isso o sentido do texto. Em que Israel estava sendo escravizado. A teia em que tinha envolvido todas as nações. E está falando de todas as nações. Então, no período de castigo, de sofrimento, de dor, ele está falando de banquete, no alto monte. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Jesus eliminou. Hoje o que existe é a ressurreição. Enxugará as lágrimas de todas as faces. Jesus enxugou. Embora ele mesmo chorou. E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Pronto. O que está falando é isso aqui. É uma visão que ele teve em que a desonra do povo de Israel vai se acabar. A desonra é escravidão. O povo vai voltar do exílio. Pronto, o texto está explicado. E como é que entende? Lendo a Bíblia. Lendo uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Senão não entende. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco. Esperamos nele até que nos salvou. A esperança é uma virtude cardeal. Fé, esperança e caridade. A maior é a caridade, mas a esperança serve muito para nós que vivemos nesse mundo. Ela está ligada com a fé. Você encontra a fé em Hebreus 11. Leia Hebreus 11 antes de dormir hoje. Ele vai definir a fé lá. É a posse antecipada do que não aconteceu ainda. Acreditar na ressurreição sem ser ressuscitado ainda, isso é fé. Esperar na ressurreição sem ter alcançado ainda, isso é esperança. Esperamos no Senhor até que Ele nos salvou. O nome de Jesus é esse mesmo, Yeshua. Então esse homem está falando de Jesus. Não é só de Israel, não. A leitura já tem outra chave de compreensão. Está falando da salvação para Israel, sobre o Monte Alto, Jerusalém, provavelmente. Mas está falando de Jesus, que ele nem conheceu, porque Jesus é quem salva, Yeshua. Este é o Senhor, nele temos confiado, fé, segunda a outra virtude cardeal. Vamos aí no Evangelho a terceira, que é a caridade. Jesus multiplica o pão. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. 2 vezes fala em salvação. Então a alusão aqui é clara a Jesus. Apesar dele não ter conhecido Jesus. Você vê como é importante a leitura. E a mão do Senhor, e eu diria também a mãe do Senhor, repousará sobre este monte. O monte significa também a igreja. Você vê como a leitura é bem rica. É Jerusalém, é Israel, é a igreja, é Jesus, é cada um de nós. É para quem tem fé, quem tem esperança. É uma leitura de esperança, de fé, de alegria, de bonança, de coisa boa. Israel vai ser libertado da escravidão, a igreja vai ser libertada da morte. Deus vai enxugar tudo. Enxugará as lágrimas de todas as faces, a desonra do seu povo.
eliminará para sempre a morte. Quem fez isso foi Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.